Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Fachada de um hospital. Ambulância em movimento. De quantos hospitais uma cidade precisa? Médicos fazem cirurgia. Quantas escolas públicas? Shoppings? Vitrine de loja de sapatos. Dependendo do número de habitantes, até daria para dar um palpite, né? Mas tem uma pergunta que ninguém responde objetivamente. Quanto de natureza uma cidade precisa para ser saudável a seus habitantes? Prédio com árvores em volta. Mulher e criança olham para um espelho d'água. Esse é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Sequência de cenas de cidades arborizadas. No século XXI, um debate ganha força. Cidades do presente e do futuro precisam garantir a saúde física e mental das pessoas. Com a expansão urbana desenfreada, a natureza ficou mais distante de nós. É aí que entram duas palavras importantes para qualquer núcleo urbano: cinturão verde. Imagem de Mata do Cerrado. São parques, chácaras, reservas ambientais, jardins ou pomares que rondam ou dividem o espaço com as cidades. Os cinturões verdes são como pulmões para os centros urbanos. A vegetação resgata o carbono da atmosfera, limpa o ar Fonte de água fora de funcionamento. e diminui o risco de erosões e enchentes, por exemplo. Carros trafegam ao lado de árvores. O urbanista Lúcio Costa, ao idealizar Brasília, pensou em todos os detalhes da nova capital. Ele criou as superquadras, separadas por áreas verdes e que refrescam o clima. Marta Adriana Romero, que você vai arquiteta. ter uma quantidade de árvores muito grande, criando um ambiente muito especial, porque nós estamos em um lugar que não tem essas características naturalmente, estamos no cerrado, né? Então, a vegetação daqui é um pouco diferente, tanto é que no início de Brasília, quando se plantou, se plantaram muitas árvores exóticas de fora. Marta é chilena e mora no Brasil há décadas. Ela é professora de arquitetura na Universidade de Brasília e explica que a capital do país é referência em cidades arborizadas. Mas quando a gente sai do plano piloto, das superquadras planejadas, o cenário muda. E vemos de perto um problema que se repete em todo o país. Carros passam por lamaçal, entulhos ao lado de casas, pneus abandonados. A necessidade por novas moradias e a falta de planejamento urbano destroem o verde. O solo e os lençóis freáticos perdem proteção. Resultado, ruas alagadas, enchentes e crateras destrutivas em bairros formados às pressas e sem respeito ecológico. Manilhas de concreto, asfalto em destroços. A população que sofre com os descasos dos bairros periféricos é também a que menos convive com áreas verdes. Não adianta você dizer, tem um parque próximo. Não, a proximidade para você desfrutar da vegetação não pode ser mais que 100 metros. Tá? Aí sim que você usufrui da diminuição da temperatura, da melhoria do ar que você respira e até outro tipo de sensações. A vegetação é muito bom para melhorar o descanso das pessoas, né? Então, o verde é necessário. Os cinturões verdes são refúgios para a vida acelerada que a gente leva. Imagens aceleradas de carros passando em Lugares pistas. que transmitem paz, onde o ser humano se conecta com a essência da vida, onde tudo começou. Também são santuários da biodiversidade, a proteção da fauna e da flora. Imagens de flores rosas, lagartixa no concreto. O verde é necessário, mas o conceito de cinturão tem mudado. Na nova agenda urbana da ONU, por exemplo, o discurso avançou. Além de geógrafa, Mônica é doutora em geologia e pós-doutora em mudanças climáticas. É também professora de geocívicas na Universidade de Brasília. Bom, já que o termo cinturão verde não tem sido mais utilizado por muitos ambientalistas, pergunta a ela o que se tem discutido hoje em dia. A ciência mostra que é mais do que cinturão verde. Por quê? Mônica Não vai Veríssimo, dar tempo. geógrafa. Não dá tempo. Significa o seguinte, dentro das cidades, em função das mudanças climáticas, a gente precisa chamar o que eles chamam de adaptação. Não é mitigação. Existem dois conceitos de mudança climática. Uma é mitigação. Então, eu tenho que retirar o CO2 da atmosfera para daqui a 100, 200 anos. Isso é do ponto de vista de mitigação. A adaptação é, a ciência assume 97% que as mudanças climáticas já estão aí. E isso vai ser, a população vai sofrer mais aonde? Dentro das cidades. A área verde valoriza uma região, além de ser cientificamente comprovado que também diminui a criminalidade.
Melhora a qualidade de vida, o conforto térmico. Mônica chama atenção para bairros poluídos, onde a saúde de mulheres é duramente afetada. Até do ponto de vista de uma grávida, para a placenta isso causa efeito. Pela primeira vez, uma moradora de Londres conseguiu agora na justiça comprovar que a filha dela morreu de asma por questões da poluição em Londres. É o primeiro caso onde realmente ela vai ser ressarcida. No caso, perdeu a filha, mas vai ser ressarcida porque comprovou que realmente aquilo ali foi em cima da poluição. Imagem de árvores. O desafio é esverdear ao máximo todos os ambientes. Não há mais distância entre as zonas urbana e rural. Os impactos da cidade também atingem o campo e vice-versa. É como o nosso corpo humano. Você não tem a cabeça, os ombros, se você fuma, de alguma maneira, aquele cigarro, no início ele faz mal ao teu pulmão, mas sistemicamente aquilo ali faz mal como um todo. É assim que a gente tem que olhar o planeta. Então a cidade ela faz parte de algo, para ter uma ideia, a cidade ocupa no mundo só 2% do território de todo o planeta, mas em compensação nós estamos botando 75% do uso, 80% em termos da emissão de CO2, então cabe às cidades a gente também cuidar de esverdear e ter também consumos mais sustentáveis para evitar essa questão do CO2. Bom, até agora você viu a importância de um cinturão verde para uma cidade. Agora a gente vai mostrar como é que isso funciona na prática. Nós estamos no sítio Leonardo Gerânio, Ferreira, em Taguatinga, Taguatinga, a mais ou menos 30 quilômetros de distância da área central de Brasília. Esse é um centro de referência em educação ambiental e produção orgânica. Nós estamos agora numa área de mata de galeria, um cinturão verde, e é impressionante como que a gente observa rapidamente uma queda de temperatura. Eu trouxe um termômetro para mostrar isso para você de casa. Olha só, a temperatura nesse momento está em 17 graus. Nós estamos a mais ou menos 500 metros de distância do asfalto. Na cidade, a temperatura estava em 21 graus, ou seja, 4 a mais. A gente vai conversar agora com o Tiago, que é engenheiro florestal, doutor em ciências florestais, inclusive a sua tese foi feita aqui no sítio, né, Tiago? É engraçado como a gente sai de casa às vezes com jaqueta, tá frio de manhã, no meio da manhã já começa a ficar calor, ou seja, é muito instável, né? Aqui me parece que a temperatura fica assim o dia todo, né? Na verdade o que a gente tem aqui é Tiago que essa Leite, vegetação, do engenheiro jeito que ela florestal. está, ela faz com que a amplitude térmica seja menor, ou seja, que a gente tenha uma temperatura constante durante mais tempo. Então a gente não observa esse fenômeno de manhã está frio, à tarde está calor, à noite está frio de novo. Aqui praticamente o dia todo não vai variar muito dessa temperatura. Isso se deve muito porque a presença da vegetação ela acaba refletindo um pouco da luz solar. O engenheiro florestal explica que os cinturões verdes ajudam na retirada de poluentes do ar. As árvores absorvem a água, que é liberada para a atmosfera. O vapor se mistura com as partículas de poluição. Aí, quando se acumulam nas nuvens, caem em forma de chuva. Tem uma pesquisa que demonstra que uma árvore de 10 metros na Amazônia, ela joga 300 litros de água na atmosfera por dia. Muita coisa. Muita coisa. Imagina essas árvores todas pegando água do solo ou até transpirando a água pelas folhas, né? É um fenômeno que a gente chama de evapotranspiração, e jogando isso como umidade do ar na região como um todo, no caso aqui nessa região de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, que é onde a gente se encontra, né, entre essas três. Então esses dois fenômenos, eles fazem com que a temperatura realmente fique mais baixa e fique mais constante. Imagem do Santuário Ecológico. Na tela, foto antiga. No próximo bloco, a gente conta a história de uma família japonesa convidada por Juscelino Kubitschek para plantar e alimentar as primeiras pessoas que chegavam para construir a nova capital do país. Voltamos já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. No bloco anterior, mostramos como a arborização deve fazer parte do planejamento de uma cidade. E Brasília nasce como exemplo. Brasília vista de cima. Urbano e árvores se misturam. Agora a gente vai contar a história de quem tanto já fez pelo Distrito Federal e ainda cumpre a missão de preservar a natureza e matar a fome de milhares de pessoas. Esguicho de água atinge plantação. Está sol. A história da família Canegai se confunde com a construção da capital do país.
Estamos no Riacho Fundo, a 20 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. Pouco antes de Brasília ser construída, o presidente Juscelino Kubitschek convidou 5 famílias japonesas para morar em chácaras e produzir alimentos. Os pais de Heitor, os irmãos e outras 4 famílias, todas de Goiânia, arrumaram as malas e aceitaram o desafio. Uma dificuldade muito grande, que era um cerrado, um cerrado bruto, tá? que teve que, sem muita tecnologia na época ainda, na base da enxada, da carroça, tá? Que enfrentaram esse cerrado aqui. Imagens antigas em preto e branco. Pessoas saem de A visão carros. instintiva do povo faz afluir a Brasília operários, artífices, agricultores, comerciantes. Os pioneiros da grande migração do futuro. Em 1957, 3 anos antes da inauguração de Brasília, o pai do Heitor fez um sobrevoo nesta região com Juscelino Kubitschek. Ele se impressionou com a vegetação nativa, mas na mesma hora questionou. Como vamos plantar em uma terra tão fraca? JK, com sua Repórter sabedoria, Leonardo Ferreira, rebateu, Riacho Fundo DF. se a terra fosse boa, não precisaria de japonês. A frase curta dizia muito e entrou para a história. Manchete de jornal antigo. Se as terras fossem boas, não precisava de japonês. Heitor tem 61 anos, é o caçula de 6 filhos. Na parede de casa ele guarda uma foto histórica. Ele é o bebê que está nos braços de Juscelino Kubitschek em 1958, no dia que foi batizado. Ao lado, o príncipe e a princesa do Japão. Com orgulho, Heitor conta que foi o primeiro Nisei, filho de japonês, nascido em terras candangas. Foto de Heitor quando bebê em preto e branco. O pai de Heitor morreu de acidente vascular cerebral, AVC, quando ele tinha 15 anos. Mas a pouca convivência que tiveram foi suficiente. Adolescente, aprendeu a cuidar da terra e passaria a respeitar a natureza para sempre. Heitor Kanegai, produtor rural. Hoje as chácaras já foram bem divididas entre outras famílias japonesas que vieram na época, tá? Mas ainda tem uma área de 23 hectares, em que 12 são totalmente plantadas com hortaliças folhosas. A chácara faz parte da história de Brasília. Mais que isso, é um santuário da biodiversidade do Cerrado. Pássaro preto de topete sai de um galho e voa. Heitor é professor de educação física aposentado. Sempre dividiu o trabalho entre escolas e a vida rural. Ele conta que a chácara tem 14 funcionários. A colheita é farta, cerca de 80 toneladas por mês. Os alimentos são vendidos para restaurantes e para a aeronáutica. Quem explora a terra e preserva tanto verde pertinho da cidade sabe a importância do que faz. É justamente atender o objetivo da época de abastecer o núcleo Bandeirante, mas hoje já é uma produção maior que consegue abastecer bastante o mercado de Brasília. Ter 23 hectares de terra ao redor de cidades que não param de crescer não é fácil. Praticamente a gente está dentro da cidade, Aí a especulação imobiliária é muito grande, você vê em torno da plantação aqui, tem vários condomínios, tá? Então a procura pela compra dessa terra foi muito grande, mas a gente quer manter essa tradição da família voltada para a agricultura. A família Kanegai acreditou e lutou bravamente para tornar a terra virgem do Cerrado em vistosa reserva ambiental, uma ilha verde. Mas é possível que as outras gerações queiram mudar de atividade, fechando o capítulo no campo. Os filhos e sobrinhos não têm a mesma vocação. É uma preocupação muito grande, Os filhos hoje já não são voltados para essa área, nem os sobrinhos. Então a gente se preocupa muito como é que vai manter toda essa tradição, essa cultura japonesa, voltado também para a agricultura. Raios de sol por frestas de árvores. No Brasil, não existe uma legislação federal que trate diretamente de cinturão verde. Cabe aos estados e municípios regulamentar áreas de plantio e proteção ecológica. Nossa reportagem conversou com este advogado, especialista em direito ambiental. A gente tem no nosso ordenamento jurídico a distinção de Fernando vários Zago, instrumentos advogado. aleatórios, Então não existe uma política centralizada, se você falar assim, existe alguma coisa que cuide tanto da parte urbana quanto das áreas de conservação, não. Zago explica que algumas leis foram criadas para proteger áreas naturais. Um exemplo é a 9.985, de 2000,
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e prevê a restauração do ecossistema e a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Já a Lei 6.766, de 1979, que trata do parcelamento do solo urbano, estabelece regras para loteamentos proibidos em áreas de preservação ecológicas. O meio ambiente ele tem que ser encarado como um todo, né? Mas muitas vezes a gente vê que a legislação acaba tentando fragmentar ele. E aí acaba que a gente acabou criando várias ilhas, né? Então acaba que a gente tem um parque aqui, a gente tem uma unidade ali, a gente tem várias coisas isoladas, né? Só que o meio ambiente ele precisa se conectar, né? Então por isso vem essa ideia de se criar corredores, né? Que os corredores seriam exatamente o que ligariam essas unidades, né? O que ligariam esses parques, né? Seria exatamente o verde por onde a fauna transitaria, onde a gente teria disseminação de sementes, né? Então seria exatamente esse fluxo, essa passagem entre uma unidade e outra, né? Vista da cidade ao longe, homem caminha com mulher em horta. No próximo bloco, Bob de Souza apresenta uma produção familiar que pratica agroecologia e mantém um belo cinturão verde. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Matagal com plantação um pouco seca. Esguicho irriga a horta. Imagens de pitangas no pé, uma verde e uma madura. Quando a gente fala sobre cinturão verde, a gente não imagina que esse processo todo pode ser bastante simples. Basta dar uma olhada ali atrás. Olha a vegetação que nós temos do lado de lá. O primeiro corredor de bananeiras funciona como barreira de vento para ajudar o crescimento do morango. Lá para o fundo nós temos madeira de lei, temos ipê. É uma coisa simples aqui nessa chácara, mas o cinturão verde está presente. Isso pode ser feito em qualquer chácara. E qual é a vantagem disso? Nesse caso, protege o plantio, garante uma renda com madeira de lei. Repórter Bob de Souza, Braslândia, DF. E ainda mantém a terra muito mais agradável. Estamos na chácara da Dona Noilde. A área mede 4 hectares e é um exemplo do que há de mais moderno para o cultivo de hortaliças e frutas. A agricultora recebe aulas de manejo de técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, e pratica tudo o que aprende. Usa a agrofloresta, protege os canteiros com material sintético para evitar o capim e ainda manter a terra úmida. Dona Noilde faz plantio rotativo para não esgotar o solo. Ela caprichou e plantou 35 mil pés de morango, que devem gerar uma renda bruta de cerca de R$300 mil. Noilde e os 9 filhos fazem essa terra produzir há 16 anos. Nesta área, haverá 2 colheitas por semana para os próximos 6 meses. Qual é o benefício da senhora plantar bananeira junto com os canteiros? Noilde Maria de Jesus, produtora rural. Além que a gente aproveita bastante coisa, né? Sem contar que trabalha um pouco mais nas sombras. As verduras que são plantadas evita o vento, né? E combate um bocado dos insetos também. Os insetos, né? Que inseto que tem que ir para a horta vai para as barreiras, não prejudica as barreiras e nem prejudica a horta. A barreira que a senhora fala são as bananeiras, barreira de vento, as né? barreiras agroecológicas. E sem contar as frutas que eu tenho, né? Que curso que a senhora fez de manejo lá? Eu fiz o de agroecologia, né? Que eu fiz, que é para de plantio até de colheita e pós-colheita, né? A gente já está bem interagida nessa parte. Sei. E assim, o reflorestamento, que é a desmata, né? Porque quando eu morava aqui não tinha nada. Com jeito simples, a agricultora batizou sua empresa com o sugestivo nome de Cantinho do Morango. Imagem de um morango no pé. Os olhos não perdem o foco na natureza e no plantio equilibrado. Como resultado, por seu trabalho e por ser mulher na condução do negócio familiar, Dona Noilde já foi premiada 2 vezes pelo Sebrae. Quando falam o nome da senhora, a senhora se levanta. O que a senhora sentiu? Eu me senti muito honrada, né? Que foi
porque em 2014 foi Mulher Empreendedora do Distrito Federal. Né? Eu já fiquei bem, eu falei, poxa, consegui. Né? Eu estava trabalhando, né, nesse floco, mas jamais no Distrito Federal inteiro, do DF inteiro, eu jamais esperava que fosse eu, né? Aí quando foi no outro prêmio 2015, que foi Mulher Empreendedora Nacional, aí que me abalou mais. Porque eram muitas mulheres, era muito empreendimento, né? Que não foi só, foi no Brasil inteiro. E eu fui a vencedora e eu falei, sou empoderada mesmo, viu? Empoderamento é o que estimula a agricultora. As árvores que ela plantou há mais de 15 anos são resultado de quem nunca teve medo de desafios. Noilde caminha por entre as plantas. Conversamos com o engenheiro agrônomo Carlos Bansi. Ele convive com a demanda de pequenos produtores do Distrito Federal. Produtividade sustentável é a agenda diária de quem trabalha como extensionista rural da Emater. Esse é um trabalho constante, isso tem avançado. Carlos Antônio Evidentemente Bansi, que cada engenheiro propriedade, agrônomo cada Emater. agricultor, cada condição local, se tem água, se não tem água, se é inclinado, se é plano, o tipo de solo, tudo isso interfere. Então há que se adequar a toda essa situação, mas o trabalho do dia a dia é buscar a sustentabilidade do homem, sustentabilidade da natureza, sustentabilidade dos recursos naturais. Nós já falamos algumas vezes aqui no Meio Ambiente por Inteiro sobre as superquadras de Brasília. São quadras habitacionais construídas, projetadas para dar o maior conforto possível aos moradores. Esse projeto inclui faixas de terra como essa daqui, ajardinadas com árvores. Isso provoca uma canalização de ar e refrigera os prédios que estão tanto desse lado quanto daquele. O morador poderia chegar aqui e construir até uma horta, como já existe em outras quadras. Faz uma horta comunitária e isso daqui representaria um mini cinturão verde com plantio de hortaliças. Repórter Bob de Souza, assim Brasília, que DF. funciona o cinturão verde de uma grande cidade. Tem um bom efeito e é sustentável. Imagem de Brasília vista de cima, catedral ao meio. Carros passam em Já pista. vimos no programa o conceito até flexível de cinturão verde nas cidades. Vimos também a urgência para a resolução da questão climática no mundo todo. Trânsito movimentado em pista. Neste verão, por exemplo, a temperatura na França chegou a 44 graus. Termômetro em Carpentras, na França, marca 44 graus. Avenida Mas e movimentada agora? em Brasília. Qual o caminho mais seguro para a humanidade reverter esse quadro? A arquitetura tem uma resposta que pode melhorar o equilíbrio no planeta. Construção de madeira. Você já ouviu falar em projetos ecológicos de moradia? Viemos conversar com Tainara, que trabalha com isso há cerca de 10 anos. E ela tem uma receita bem simples para quem quer construir uma casa confortável. A primeira parte que eu quero citar Tainara Ferro, é a parte arquiteta da ecológica. vegetação. É bem importante avaliarmos como está o lote com relação às árvores. A gente avaliar como vai ser a ocupação. Então, se não tiver árvores, que plantemos mais árvores, né? Que é um fator bem importante para trazer uma climatização, como eu disse, tanto a parte externa quanto a parte interna. O segundo ponto que eu quero citar, trazer aqui para vocês, é com relação à parte de ventilação da casa. Se a gente consegue trazer umas aberturas cruzadas na casa, numa parede uma janela, na outra parede uma porta, uma janela mais alta, elementos vazados como o cobogó, como o brise, a gente consegue garantir ali uma circulação de ar. E aí o terceiro ponto que eu quero trazer, a parte de insolação, é um dos pontos bem importantes que precisamos atentar, que é o seguinte, quando vamos pensar na instalação, na localização da casa, precisamos posicionar ambientes favoráveis para o nascer do sol e para o poente, né? Tainara explica que o quarto ponto da lista de sustentabilidade é a quantidade de verde que se pode ter no jardim e até dentro de casa, nos banheiros, por exemplo. Já imaginou uma orquídea brotando perto do chuveiro? O quinto ponto é com relação à iluminação natural. A iluminação natural, ela faz com que a gente também economize,
né? A parte, durante o dia a gente não precisa acender as lâmpadas, então tem essa parte da economia e a gente usa aí o que está, né, em benefício, que é o sol, iluminando todo o nosso dia. Aí você pergunta, mas e o método construtivo? Qual seria o mais sustentável? Tainara misturou alguns conceitos. Decidiu usar pouquíssimo cimento nas paredes. Usou a taipa de pilão, que deixa a estrutura com espessura de 20 centímetros. É uma técnica milenar, ela vem sendo usada hoje e ela traz uma temperatura, ela climatiza a parte interna, né? Porque ela é mais grossa, ela é sólida, de terra. Opa, de terra? É isso mesmo. Os tons diferentes são de argila naturalmente colorida. Não é pintura, não. Agora, se for preciso pintar qualquer parede que não seja de taipa, a terra entra de novo na mistura. A gente tem as terras vermelhas, as terras roxas, as terras amarelas, terras mais brancas. Então a gente pode fazer uma receita, né, que eu posso passar para vocês, que é misturar tinta de terra com água e cola. Qual seria a proporção? A proporção é 3, 2, 1. 3 de terra, 2 de água e 1 de cola. Bob e Tainara caminham até casa. Construir bem para viver melhor. Atravessamos a rua para conhecermos outro projeto de arquitetura ecológica. Tainara explica que a parte de baixo ainda está em construção, mas a parte de cima tem uma estética única. A grande vantagem de você caprichar no design de uma casa, no projeto, é poder aproveitar ao final da tarde esse tipo de ambiente. Uma piscina com borda infinita. Nós temos um deck aqui de madeira e desse lado de cá tem toda uma construção ecológica no formato e no estilo de taipa. Imagens em sequência da casa ecológica. As paredes são marrons. Há uma rede e diversas plantas. Luzes do pôr do sol pela casa. É bem aquilo que ela falou para a gente agora há pouco, dizendo que essa vegetação, sendo cultivada próximo do ambiente familiar, também deixa o ambiente, deixa a casa mais fresca, mais arejada e bastante confortável. É uma obra para ser vista e vivenciada. Rede de cor salmão. Há plantas e piscina. Há um campo verde ao longe. Imagens de cidade. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Bob de Souza e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Bob de Souza. Cinegrafia, Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra. Assistência técnica, Josenildo Júnior e Juvenal Alves. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019.